Olá, meus amigos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CEOcast, o podcast que traz insights valiosos sobre empreendedorismo, negócio e liderança. Eu sou o Geraldo Souza e toda semana recebo aqui grandes nomes para compartilhar experiências, desafios e estratégias que fazem a diferença no mercado. E no episódio de hoje, vamos falar de um assunto muito importante da nossa região do sul do estado do Ceará. Vamos falar de turismo, vamos falar também de empreender, porque quem está no mundo do turismo está empreendendo todos os dias. E tenho a honra de receber meu querido amigo Wanderson Oliveira. Grande Que bom, Geraldo. obrigado pela esse espacinho que você reservou para nós. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Geraldo, pelo convite, a toda a equipe, do CEOcast. Ficamos muito agraciados pelo convite, entusiasmados. Estava um pouco ansioso, mas no sentido alegre da palavra, dizendo assim, na expectativa de participar, de falar um pouco sobre a nossa experiência. Senti também muito honrado. Queria agradecer a você, toda a equipe, também a todos os internautas, os que acompanham esse canal e esse perfil, esse podcast que tem desempenhado um trabalho brilhante aqui na região do Cariri. Isso é importante. O objetivo do CEOcast, eu acho que dentro do que a gente desenvolve, é dar voz ao empreendedor, dar voz ao empresário, dar voz àquele que tem a sua história. Porque eu sempre digo que contar histórias é importante, mas dentro dessa contar as suas histórias, a gente tem que influenciar aqueles que nos acompanham, aqueles que estão do nosso lado, e de fato a gente criar os verdadeiros sucessores, porque substituto é impossível a gente criar. Fazer o que você faz, a gente criar um igualzinho, não consegue, porque as afinidades e as atribuições são outras, as realidades são outras. Mas me conta, como tudo começou? Quem foi o jovem? Você é um jovem, óbvio, mas como foi essa adolescência sua, aqui na nossa região? Me conta um pouquinho dela, de quem... Filho, como foi essa adolescência caminhando nessas estradas e caminhos da nossa região? Quem foi o Wanderson? Maravilha. Meu nome é Wanderson, como foi muito bem apresentado, Wanderson Oliveira. E esse trajeto, dentro dessa região, ela se inicia na adolescência, mas eu sempre conto essa história e vou repeti-la aqui. Certa vez eu ainda tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul. Isso era adolescente, e aí passei um tempo lá e tive uma das experiências, foram várias, muito boas, mas a experiência que eu poderia dizer que foi negativa foi quando me perguntavam sobre a região do Cariri, sobre minha cidade, sobre coisas daqui, e eu não sabia responder. Uhum. Isso me gerou um pouco de vergonha, e revolta, e eu lembro muito bem quando eu retornei de viagem, eu decidi que não mais aconteceria, e a partir dali eu passei a desbravar essa região com muito empenho, e de várias maneiras, mesmo ainda jovem, mas comecei sozinho, e vez outra aí com meu primo, e comecei a desbravar essa região e comecei a ler muito sobre a nossa região, ler muito livro, muitas histórias. E outra característica foi de visitar os locais que eu lia em livros, Sim. Então, nesse processo, nós podemos conhecer bastante, desbravar bastante a nossa região, podemos conhecer dessas tantas histórias e tantos aspectos que formam essa região tão única, esse território tão peculiar. E fomos acumulando muitos quilômetros, rodando essa região. Quando eu conheci a minha esposa, que está aqui, e aí, mesma paixão, mesmo amor pela região, passamos a fazer juntos, e a partir daí nós criamos o projeto chamado Documentando o Cariri, que muitos podem acompanhar nas nossas redes sociais, mas pode associar sempre ao passaporte que nós criamos, Sim. Mas, na verdade, o projeto é muito maior do que o passaporte. O passaporte foi um desfecho, foi uma consequência diante de todo o material que nós tínhamos, o acervo fotográfico e videográfico acumulado ao longo desses anos, que é gigante, e nós
começamos a nos perguntar o que nós faríamos com todo esse material, né? E claro, também para manter o projeto, né, funcionando, e aí a ideia é depois de criar um passaporte para incentivar o turismo na região. Mas nesse processo a gente pôde conhecer muitas pessoas, muitos lugares, e desde a concepção nós sempre tivemos a decisão de que seria a região completa, Sim. né? Que até então o pessoal falava de Cariri sempre associando a Crato, Juazeiro e Barbalha, mas existe uma série de cidades que eram colocadas de fora nessa conta, né? E aí nós queríamos desbravar essas potencialidades, né, dessas cidades até mesmo mais afastadas aqui do Crajubá. E com isso foi uma surpresa, né? Porque começamos a descobrir viagens dentro do nosso território. E é muito interessante isso porque muitas pessoas, ao nos acompanharem, nos perguntam, esse lugar é aqui mesmo na região? Então começou esse despertamento assim para viajar dentro do território. Sim. Passeios que você conseguiria fazer aí um dia, né? E uma manhã, muitas vezes, porque é o argumento que muitos falam, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tem como. Não, mas são passeios que você consegue fazer em um dia ou em uma manhã, né? Em meio período. E ainda assim absorver, conhecer da nossa região. E eu me apropriei disso, né? Hoje eu tenho a maior alegria do mundo quando a gente conhece alguém de fora. Minha esposa, a gente viaja bastante pro Brasil afora e graças a Deus, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre a minha região, Sim. eu falo, assim, pelos cotovelos, porque para mim hoje é como se eu estivesse honrando aquela minha... A história que você ela sempre existiu, que não era contada, né? E aí ela não ser contada por quem conviveu dentro dela, né? Se torna isso é muito muito importante porque você trouxe, né, resgatou, né, a sua própria história para dela sobreviver e falar para os seus semelhantes que, olha, aqui nós temos um paraíso. Me conta como foi esse projeto você tem o projeto do passaporte. Como é que nasceu tudo isso? Como é que aonde está? Como é que funciona? Ainda está em curso ainda? Mas quando nasceu, qual foi a tua maior dificuldade de implementar isso? Nós viajando muito, né, Brasil afora, nós vamos muito para Minas Gerais, né? E lá em Minas tem um passaporte, um projeto da Estrada Real, que é talvez o mais conhecido e na minha opinião, mais bem elaborado do país. Sim. É a maior rota turística, né, do Brasil e tem um passaporte físico, né? E nós tivemos contato com esse material, assim, ficamos impressionados com a qualidade, com o projeto, com a grandiosidade, inclusive. E tempo depois o Estado de Pernambuco fez, né, um projeto de passaporte a nível de Estado para incentivar o turismo no Estado de Pernambuco, né? Que talvez para nós aqui seja o mais conhecido. E aí, conversando com minha esposa muitas vezes, eu disse, aí tá na hora da gente ter um passaporte também na nossa região, né, do Cariri, que nós temos potencial para isso, temos material e acho que vai ser um grande desafio e um ganho, né, para a região. Sim. Só que todos os passaportes que nós tivemos contato, né, o de Minas, o do Pernambuco, por exemplo, algumas cidades do Rio Grande do Sul, algumas cidades de Santa Catarina, algumas cidades de São Paulo, Fortaleza tem Petrolina, Recife, todos eles são iniciativa pública, né, ou municipal, ou estadual, e que existe ali um projeto, um investimento, né, obviamente grandioso. E a nossa ideia, né, era algo empreendedor, né, porque foi tudo recurso próprio, a gente criou com todo o nosso material, todo o material fotográfico e de pesquisa é da gente, isso a gente já bateu o martelo desde o início, e foi tudo investimento da gente, né? Sim. A diferença é que todos os passaportes que nós conhecemos, eles utilizam de carimbos, né? Você vai numa localidade e alguém carimba para você, testificando que você foi naquele local. No nosso caso é diferente. Os passaportes, eles vêm com selos, nós criamos selos para que a pessoa tenha autonomia. Essa ideia foi por conhecer algumas pessoas que tiveram dificuldades de encontrar o local do carimbo ou quando chegavam em alguns horários específicos, como de almoço, por exemplo, a pessoa que carimba não estava no local. Sim. Ou em alguns casos até o carimbo tinha sumido. E aí nós pensamos, acho que vai estar um problema também na região, pode ser um problema, e nós criamos os selos. Então os selos são selos, né, ilustrativos, né, ali estilo aqueles selos dos correios, né, aqueles. Sim. Então você tem um adesivo. um adesivo. Um adesivo.
com a fotografia, nós pegamos a fotografia do ponto turístico, transformamos elas em um selo, com legenda, com a informação, e a pessoa tem uma autonomia, ela começa seu passeio com 80 lugares ali, e aí a ideia é que quando a pessoa finaliza os 80, que nós enviemos mais 80 para ela continuar esse processo de gamificação, né? Sim. Essa disputa sadia aí entre as pessoas. Obviamente não é fácil de finalizar, né? A gente, por experiência própria, mas nós temos mais de 30 mil pontos. Então, assim, vai demorar muito tempo para alguém finalizar esse passeio, né? Claro que, né, são fotografias que são de épocas diferentes, né? Sim. Tem lugares que não existe mais, que sumiu. E aqui, principalmente, né? Porque você vai em algum ponto turístico aqui, agora principalmente, por causa do período da seca, né? Você não reconhece quando vai no inverno, né? Isso é verdade. Então, acaba sendo, assim, um projeto, né? Que já tem... Nós lançamos oficialmente em 2022. 2022. E era para ter lançado mais... Antes eu tinha uma ideia na cabeça martelando e vez ou outra, eu conversava com minha esposa, faz, alguém vai fazer no seu lugar, né? E vamos fazer. E eu deixando um pouco para depois, querendo deixar o perfeito. Mas nós lançamos, né? E já tem um pouco mais de 3 anos. Tivemos picos, assim, por exemplo, quando saiu matéria no Diário Nordeste, né? Tiveram algumas entrevistas com alguns influenciadores também grandes, divulgaram o projeto. E aí tivemos alguns momentos assim que teve em ápice, né? Sim. Hoje o projeto, nós temos abrangido, assim, temos crescido e temos desejado expandir, né, para outras áreas do Ceará. O Ceará tem 14 regiões, né? E nós estamos em uma das regiões, então assim, é um campo enorme ainda pela frente. Nós temos muito material, Ceará fora, mas a experiência muito legal que a gente teve esse ano foi de criar um passaporte da cidade de Minas Gerais, que a gente ia Minas? muito nas férias. Uhum. Que região de Minas? No Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Nós lançamos esse ano, inclusive, estávamos lá, fizemos um lançamento desse passaporte, e aí fomos, né, em entrevistas, né, nas rádios, e a pergunta era sempre, o que é que um cearense está querendo fazer um passaporte numa cidade tão longe, né? Porque a gente já vinha aqui várias vezes, tinha um material fotográfico já pronto, então despertou o interesse, e a ideia é ajudar, né, a incentivar o turismo numa região que já é, por si só, um grande potencial turístico já consolidado. Sim, e é importante que eu acho que o que a gente sente aqui na região, primeiro é uma região extremamente próspera, mas a gente sente a dificuldade, né, para o turista que não conhece a região, ele tem que ir de coração, né? Ele tem que colocar o pé na estrada e ir, porque ainda a gente tem uma deficiência ainda muito grande, né, de informativos. Perfeito. Né? Como eu posso visitar a Chapada do Araripe? Embora não é tão perigoso, mas se não tem orientação, e o trabalho que você faz é um trabalho de GPS, né? Que você consegue colocar, basta te seguir, você consegue o turista, mas ainda o turista precisa de orientação. Perfeito. O trabalho que você faz é fundamental. O problema é que ainda está muito no embrião, né? Precisa, né, a gente expandir isso de alguma forma, né? Aí ou é iniciativa privada ou a parte pública, né? A iniciativa pública tomar partido disso, porque aí é mais burocrático. Mas nesses desafios, né, que imagina estar em Minas Gerais, como é que é se localizar, se comportar dentro de um estado que não é o teu? Isso é verdade. E aí é você buscar a essência de quem já está ali, né? Como é que é lidar com isso? É um desafio grande, né? Não é, e assim, o pessoal sempre pergunta, no caso do passaporte, né, só dando um... Uhum. Ele não está com todas as informações, nesse caso, no físico, ele não tem todas as informações ali organizadinhas, prontas, de propósito. Sim. A ideia é de trazer despertar, né, instigar a pessoa a visitar. Sim. Existe uma legenda, existe um nome do local, né, a cidade, então a pessoa vai levar a pessoa a fazer a pergunta, nessa cidade tem esse lugar? Então eu vou conhecer. Como nós fazemos, né? Muitas vezes nós ouvimos falar que um lugar tem um certo, né, algum ponto turístico, algum atrativo, não precisa de muita coisa não, a gente já vai. Independentemente, e aquela coisa,
Se for o mais simples, e às vezes as pessoas, né, que nos recebem, elas mas é tão simples. Não, mas é isso que a gente quer. Pode ser uma praça, ela vai virar um selo. Se for uma bica, se for uma trilha curta ou trilha longa, um mirante. Nesse caso, para a gente não importa, né? O ponto turístico ali, e inclusive incluir esses roteiros faz parte do projeto, porque alguns lugares não tem pontos oficiais, né? Uhum. Por exemplo, nós temos em Juazeiro lugares que são consagrados, né? O Horto, por Sim. exemplo, né? Já oficialmente, mundialmente conhecido. Mas muitas cidades têm um ponto ali que poderia ser. E por que não ser, né? Então, a ideia também é que essas cidades mais distantes do nosso eixo aqui, elas fossem agraciadas com essas visitações, pessoas saindo daqui para lá, por exemplo, a Salitre, Campos Sales, que estão ali mais Sim. próximos, né, do Pernambuco, ou do Piauí, e também vice-versa. Eles também, eu vou para o Juazeiro conhecer esse lugar diferente, ou para o Crato. No caso de Minas Gerais, também nós chegamos, lá nós tivemos assim, a alegria de conhecer muitas pessoas, né? Então, tivemos guias de turismo que fizemos amizades, Sim. então eles nos ajudaram bastante. Nesse caso específico, tiveram muitas rádios, né? O pessoal da TV que nos conheceu a partir do projeto começou a nos convidar para falar do projeto. Então isso vai ganhando, de certa forma, mais a força empreendedora, né? Tipo dono de restaurante, que abriu espaço para nós fazermos o lançamento. Uma força que, inclusive, nós nem esperávamos. Assim, foi mais do que a gente imaginou. Mas assim, eu acredito muito na questão da força do trabalho, né? Então, quando você faz, minha esposa sempre fala muito isso pra mim, não, faça, moça, faça até com um ponto que seja impossível que alguém não te conheça. E antes eu ficava me incomodado, porque era muito esforço, muita energia, muito recurso, né, investido, mas se você esperar muito por algo, né, pode ser que esse algo que você não venha. Não venha, exatamente. Mas assim, eu vou fazer independente, para que eu chegue num ponto de que vai lhe conhecer, porque o projeto vai ganhando uma proporção de benefício, né, para aquela localidade, que naturalmente ela vai se expandir. Então, acho que isso é um fator muito eu acho determinante. Que, assim, o teu desafio, né, além de você ter que buscar essas informações e usar os seus próprios recursos, né, porque a estrutura ainda não está pronta, enfim. Como é que você vê o teu trabalho hoje, nessa caminhada que você faz, com o teu semelhante? O jovem que também poderia tem esse mesmo potencial, tem o mesmo conhecimento, né? Não o mesmo conhecimento, mas é jovem. Uhum. Ele tem uma força mais enérgico no que vai fazer. Como é que você está vendo a tua caminhada nesse projeto, nessa vivência, com o jovem que você está olhando, poderia ajudar em muito? E aí como é que você está vendo esse equilíbrio? Porque você já iniciou o projeto. Tem que se criar um sucessor. Uhum. Substituto não dá para você arrumar o igual. Como é que você está vendo essa turma que está no backstage, que está olhando o seu trabalho, que está curtindo? Eu avalio... Interessante, porque nessas nossas, né, viagens, andanças, nós fomos descobrindo pessoas, né, que eu me identifico, que se parecem comigo. E que estavam ali e encontraram assim, ele começou a fazer, que legal, vou fazer também. Então eu acho que toda cidade vai ter aquele entusiasta, aquele Sim. jovem, que muitas vezes estava precisando apenas de um empurrãozinho assim, ele começou a fazer, cara, que legal. E a gente já viu muito isso, né? Já tivemos esse feedback, né? Quando nós começamos, né, por exemplo, era muito difícil você montar uma turma, fazer trilha. Na época, quando eu comecei, você não viu falar em grupo de trilha, né? Uhum. Se você quisesse formar um grupo de 3 pessoas, você não conseguia. Trilha, andar, tipo, fazer... Mas era algo ainda um pouco distante. Hoje você percebe na região inúmeros grupos, né? Vários grupos. Sim. Já tem também formando vários guias de turismo, né, na região. Então o pessoal se encaminhando para essa profissionalização dessa área, né? Então eu percebo, e eu sempre percebo alguém ali que eu me identifico. E nessas pessoas, eu sempre faço muito esforço para ajudar no máximo que eu puder, sabe? E várias cidades, né, que nós passamos, pessoas que nos recebiam
que fazia, organizava, às vezes preparava um café da manhã ou um almoço, que levava a gente para os lugares e ficava feliz quando a gente fazia o registro fotográfico, mandava para eles. Eu disse, esse cara vai fazer esse trabalho aqui. Agora, claro, o perfis que eu sempre observava, muitas vezes sozinho. Sim. Tinha a boa vontade, como por exemplo, lá em Minas Gerais, né, nós tivemos a grande parceria, né, de um guia de turismo lá, que é um jovem, um cara sensacional, até mandar um abraço para Caleb. E ele, que já faz um trabalho há muito tempo, mas também não é a mesma coisa. Né? Faz, mas tá fazendo, né? Independentemente de reconhecimento Sim. ou de uma estrutura necessária. Porque às vezes essa questão da estrutura, você esperar que um dia uma Não vai. prefeitura vai lhe amparar, Não. não vai. Então, É, mas há coisas eu que acho que são além disso, né? o entusiasta, e quando se faz, né, que é o propósito. Né, você faz em função de um propósito, porque você envolve a família, você envolve os amigos. E é um trabalho que, para a sociedade, é muito importante. Só que a própria sociedade, em alguns momentos, né, acaba não dando muito valor. Né? Ou seja, você resgata a história que eu acho que você teve na casa de um senhor em Nova Olinda, que ele é um artesão, eu não lembro, agora eu não me recordo qual era Foi o agora trabalho. recente, né? Isso, recente. Foi no Agroflorestor, né? Seu Eu Zé não Arthur. fazia ideia quem que era seu Arthur. Inclusive, pessoal, o Zé Arthur, ele é um dos na área de agrofloresta, é uma das maiores autoridades do Brasil. Está ali em Nova Olinda, seu Zé Arthur, um cara que desenvolveu um trabalho no sertão, na Caatinga, que é usado em várias teses de mestrado, doutorado de toda parte do Brasil. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar de Zé Arthur foi em Minas Gerais. Não foi nem aqui. E eu falei pra ele disse, e foi, meu filho, você ouviu falar de mim? Eu disse, seu Zé, você é uma autoridade, você é uma autoridade nessa área. Conta um pouquinho de quem é o seu José Arthur. Eu não faço. A minha propriedade fica a 9 quilômetros de Nova Olinda. Eu sou de Santana do Cariri, que é próximo. Eu não fazia ideia quem que era. O Zé Arthur, ele é um senhor, né, que desenvolveu um trabalho de agrofloresta dentro do Tá? sertão. Na época que ele começou, ele falou em 90 na década de 90, era muito seco e havia uma cultura muito forte de queimar, né, Desmatava? desmatar, queimar e fazer aquela cair ali. E ele começou a desenvolver esse trabalho porque vê uns pesquisadores alemães, né, e começou a ficar ali andando e fazendo alguns estudos e começaram a orientá-lo, né? E eram pesquisas, né, lá da Europa. E achei interessante a fala que ele disse que foi o pessoal falava, mas como é que pode? É, como é que aquela terra vai dar alguma coisa, né, se não queimar? Era cultural Sim, queimar, né? sim. Ele disse, não, porque o solo fica descoberto, então por isso que e era algo simples, mas eles começaram a implementar. Para a época era absurdo, né? Deixar o solo coberto, fazer ali associações, né? Plantar coisas, árvores específicas para atrair a água, né? Até na agrofloresta eles usam esse termo de plantar água, né? E Sim. ele percebeu depois que muitas pessoas cavavam poços em várias partes e não encontravam água e na propriedade dele encontrava água com qualidade, com excelente qualidade, porque ele plantava várias árvores que seguram as águas, que mantém aquelas águas, que faz as águas, um cinturão, né? Sim. E ele passou a ser referência, ele rodou vários estados do Brasil, porque tem um dos maiores referências do mundo é na Bahia, né? Que é um suíço que implementou um sistema agroflorestal lá. Sim, sim, Ele acho dá que. aula e vai muito, inclusive no Crato, existe também um grande agroflorestor, um dos maiores referências também, que é o Antônio Floresta. Todos eles beberam na mesma fonte do suíço, né? Do Herbert lá na Bahia. E esse trabalho lá na Nova Olinda passou a ser referência e se tornou lá um sítio-escola. Então, vai estudantes, Engraçado. eles recebem gente se você olhar o caderno de De assinaturas, assinaturas. é simplesmente algo fora do normal. É pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo que vão visitar ele, aprender como aquele sistema deu certo. Claro que são décadas Sim. empenhadas, né, no projeto. Então, só citando, a gente teve inclusive agora, né, nesse final de semana, a gente teve lá, por isso que você viu. Sim. Então, são esses artistas, né, É? que compõem esse território, que nós vamos descobrindo e vamos aprendendo com eles, né, que muitas vezes não são conhecidos.
mas muitas vezes são conhecidos por outras pessoas de fora, como por exemplo, é o trabalho lá do Bob, né, lá em Potengi, né, no Museu dos Pássaros. Hum, Não sei se você conhece, não. mas o Museu dos Pássaros lá, que eles trabalham com turismo e observação de aves. Potengi colocou a região do Cariri no mapa mundial do turismo e observação de aves da Caatinga. Então, existe vários e vários grupos de fora do Brasil que passam vários dias em Potengi fotografando, apenas isso, fotografando as aves da Caatinga. Que barato. Até conta essa história, uma vez eu pesquisando, né? Pesquisando não, o meu amigo encontrou e mandou para mim e eu comecei a ler uma matéria, era uma empresa canadense que faz discussões e tinha lá passeios vendidos já para Potengi. Tipo, todo em inglês, fazendo todo o roteiro que ia em Fortaleza, de Fortaleza ia passar por Quixadá ia para Juazeiro ia para Potengi, sabe? Então, meu Deus, então é um lugar que... E quando nós fomos conhecer, nós perguntamos às pessoas, não foi paixão, de lá e não conheciam. Digo, ei meu filho, você sabe nesse lugar? Ele disse, não, meu filho, nunca ouvi falar nesse lugar. E o Bob, né, um cara que tem aí já trabalhos reconhecidos aí em revistas, né, científicas, ele acompanha expedições com biólogos, né, na Bahia, em várias partes do Brasil, uma grande referência, né, é um cara que... E inclusive passou a receber pessoas, por exemplo, na dificuldade da localidade de ter pousadas, né, para Hum. receber esse povo, ele começou na própria propriedade, fez lá os quartos, começou a aprender nisso, a mãe dele toma conta também. Então o pessoal passa de 15 dias lá, dormindo, comendo, tipo, inclusive no dia que nós estávamos lá, ele estava com uma equipe de canadenses, uma turma enorme. Tem pessoas de várias partes do mundo que vêm aqui para Potengi. Não, eu digo que essa parte, a nossa parte cultural e de desenvolvimento, né, não é uma crítica ao nosso poder público, mas é um alerta. Existe, tem muitas fontes, né, de desenvolvimento, principalmente dos jovens, em N áreas, que pouco é explorada. E aquele que explora, e eu certamente o Bob deve ter tomado o nome de doido, porque não é fácil ser solitário numa guerra, não dá para ser, não tem como. Mas a guerra que ele travou em desenvolver a sua região, em buscar o seu autossustento, ele está trazendo pessoas de outros países que nós nem conhecemos a cultura. Verdade. E embora em alguns momentos nós temos a dificuldade de conhecer as nossas próprias culturas. Porque quem mora na cidade não conhece né, os seus recursos, né, isso existe um bloqueio que a gente precisa destravar isso. E o trabalho que você faz é fundamental porque é um trabalho de formiguinha. Né? Você vai divulgando, as pessoas vão entendendo o que é, aonde que vai e a gente não precisa ir muito longe. Acho que tinha uma equipe agora que estava em Santana do Cariri fotografando, acho que os fósseis, a caatinga, acho que eles estavam fotografando lá. Perfeito. Ou seja, nós precisamos né, ter ferramentas né, que entusiasme esse jovem a sair dessa zona de conforto né, do smartphone e conhecer a sua própria região. Porque ali tem oportunidade de se desenvolver. Não, eu também acredito muito nisso e a gente fica muito feliz quando alguém vai para um lugar que a gente foi, sabe? É. E nos marca, dizendo, eu fui lá naquele lugar, cara, que legal, tal. Pra gente é algo assim meio, que satisfação, né? Poder ver que alguém tá trilhando esse caminho, tá gostando também, tá conhecendo um pouco mais da região, que tem muita beleza, muita coisa que só existe aqui. Tem coisas que tem coisas que só existem no Cariri, no mundo todo. A gente tem a nossa Chapada do Araripe, a produção acho que conseguiu um vídeo. Isso é uma beleza, como se diz, explorar tudo isso, esse planalto todo. E tem muitas, porque às vezes quando eu venho de Santana do Cariri, à noite, quando você está subindo a Chapada do Araripe, você sobe o primeiro nível ali, se você olhar do teu lado direito, sentido crato, né? No meio da chapada você vê pontos de luzes,
né? Então, no meio daquele mundaréu não é deserto, é uma floresta. Agora está tudo cinzento, né? Tá seco, mas tem moradias ali. Gente, como é que pode morar num... E eu já fiz o trajeto saindo do Pontal e saindo ali no início da pista, né, onde é pavimentado com cimento ali. Conheço É um trajeto lindo ali, é uma aventura, é off-road. À noite, se quebrar, meu Deus do céu. Já fizemos aquele roteiro ali, passamos vários... Nós temos aqui o vídeo da Chapada do Araripe, deixa eu ver. Chapada do Araripe, maravilhosa. É muito lindo, né? Isso é espetáculo, né? Essa reta. Aqui provavelmente foi um período de inverno. Isso é pelo Nordeste. Santana do Cariri, terra de fé. Essa é a minha cidade, a Benigna. Lá de Senhora Santana e da heroína da castidade, Benigna Cardoso. Aqui, o passado vive nas pedras. Na arte, o pesto dos fósseis revela um mundo antigo. No Museu de Paleontologia, cada peça conta um pedaço dessa história. Santana. É, a cidade... Santana é uma cidade que entra muito no nosso coração, a gente gosta demais. É o Pontal, né? Pontal. Sabores que marcam. Galinha Cabidela e Baiano de Dois com Pequi. Da igreja matriz ao alto do Pontal da Santa Cruz, a 750 metros de altitude. A vista da Chapada do Araripe é de tirar o fôlego. Fundada no século XVII, cresceu ao redor de uma pequena capela, tornando-se... Lindo demais, gente, lindo demais. Hoje, Santana do Cariri segue como um encontro perfeito entre fé, cultura e natureza. Destaca-se por possuir um vasto sítio paleontológico, onde já foram descobertas várias espécies de animais extintos. Abriga o Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri. Em 19, o casarão cultural Felinto da Cruz Neves Generosa Amélia da Cruz, primeira mulher prefeita de Santana, primeira do Ceará e segunda do Brasil. Igreja Matriz Senhora Santana Centenária e em estilo neoclássico, Pontal da Santa Cruz a 750 metros de altitude acima do nível do mar com mirante e restaurante na Chapada do Araripe. É lindo, né? Acho que é eu sou suspeito, né, de falar né, sou daqui, né? E você tem o privilégio de conviver, né, entre esses caminhos, entre essas raízes, né, de grandes histórias, né, de desbravadores que aí estão ainda lutando, né, com seus sonhos, seus objetivos. Como é que você se sente dentro desse... Eu estou um pouco fora, estou há 35 anos já longe daqui, mas todos os anos eu nunca deixei de vir para cá. Agora mais expressivamente eu estou todos os meses aqui. Mas conta um pouquinho para o nosso público, que a gente tem muita gente que certamente que é o meu grupo de São Paulo. Me conta como é viver dentro dessa região tão rica. Isso é verdade. Inclusive, nós, né, no nosso canal, né, tem um canal no YouTube também que o pessoal nos acompanha bastante. E eu estou falando, né, porque tem muita gente que ouve falar do Cariri, mas eu queria fazer até um convite às pessoas. Aquilo que você já ouviu falar, você precisa conhecer na prática. Sim. Porque eu sou suspeito a falar, eu sou cratense, né? Sou caririense, mas apaixonado pela minha cidade. A gente mora em Juazeiro já, mas as pessoas que estão lá fora, elas não têm a dimensão ainda do que é aqui. E eu sei porque eu tenho muitos amigos que moram no sul, né? E muitas vezes já vieram várias pessoas de lá para cá que nunca tinham vindo no Cariri. E era surpresa, é surpreendente ver aquela reação. E quando a gente tá ali nos vários vídeos que a gente faz no YouTube ao vivo e tudo mais, o pessoal comenta e quer saber daqui da região. E o pessoal, se você está aqui, como alguns, né, estão há mais de 30 anos em São Paulo, se você está há mais de 5 anos fora do Cariri, você precisa vir conhecer, vai estar tudo diferente. Sim. Então, essa beleza, essa riqueza, né, ela muitas vezes é falada, né, ela é divulgada de uma maneira até inadequada, né, para Sudeste e Sul.
Então, nós temos aqui uma Chapada do Araripe, né? Maravilhosa, que contém aí a primeira floresta reconhecida em território nacional, que é a Floresta Nacional do Araripe. Uhum. Primeira floresta nacional criada no Brasil. Essa chapada aí, essa floresta com quase 40 mil hectares, que se estende entre o estado do Ceará, Pernambuco e Piauí, contemplando aí 3 estados, né, com mais de 180 quilômetros de extensão. Nós temos inúmeros estradões, né, para um mountain bike. É um paraíso para quem é do mountain bike, inclusive tem uns estradões em linha reta maiores do Brasil. É um paraíso para quem gosta de trilhas, né, desse ecoturismo, mas também ao mesmo tempo é um paraíso para o turismo paleontológico. Aí você colocou um vídeo de Santana, né, que é o suprassumo, né, digamos assim, um dos maiores sítios paleontológicos do planeta. Está aqui, né, com uma quantidade, uma capacidade fossilífera fora do normal, descomunal. Então, atraindo o turismo acadêmico. Aí nós vamos para Juazeiro, nós temos uma cidade que é capital das romarias, né? Sim. Movimentando aí milhões de pessoas para visitar o Juazeiro em prol do Padre Cícero. Nós temos o Crato, né, como a capital da cultura, né, muitas vezes associada a esse nome, como Nova Olinda, como a Fundação Casa Grande. Nós temos vários e vários aspectos, né, aspectos geológicos, né, como geossítios. O primeiro geoparque da América é no Crato. Sim. Né, aí com seus geossítios, que são lugares importantíssimos para a geologia, para a cultura, para a história, para a religiosidade. Então, nós temos cenários, né? E é uma coisa que muitas vezes muita gente duvida, muita água, né? Sim, acho que nós temos um dos maiores aquíferos, segundo os estudos geológicos, né? Nós temos um aquífero embaixo da Chapada do Araripe, né? É gigantesca a capacidade, né, hídrica nossa, e que muitas vezes as pessoas não Sim. conhecem, né? Então, nesse sopé da Chapada, tanto é a quantidade de balneários, né, que nós temos aqui no nosso entorno, prova isso, né? Sim. E águas puríssimas, né? Uma grande quantidade, um oásis, né, nesse sertão. Então, trazendo todos esses aspectos, né, somado aí a um povo forte, né, um povo aí extremamente hospitaleiro. Extremamente hospitaleiro. É uma coisa que isso é um orgulho muito grande. Quando o nordestino sai da sua região, ele não sabe receber fora. Infelizmente. Eu sou prova disso. Não consigo receber os meus amigos em São Paulo. Mas por que você não consegue? Falta de estrutura? Não, é tempo. Porque para que você está dentro de uma grande metrópole, então você tem as intempéries, trânsito e o tempo que é curto. Né? Eu quero tomar um café. Se eu estiver na Zona Leste e vou tomar um café na Zona Sul, eu tenho que sair às 5 horas da manhã. Ah, mas é muito longe, 5 horas da manhã eu tomo um café lá em Iguatu. Né? Vou tomar café em Iguatu. Saio daqui 6 horas, 7h15 para as 8 eu estou em Iguatu. Né? Na pior das hipóteses. Mas aí você não sai do Tatuapé e não vai para a Zona Sul. Mas qual a diferença? Tempo. Porque do Tatuapé para a Zona Sul é 22 quilômetros aproximadamente. Gasta-se 2 horas. Mas peraí, eu saio de Juazeiro e vou para Iguatu tomar café, 170 quilômetros. Então a gente está comparando. Então isso é muito complexo. Só que nós, né, o nordestino, né, aquele que ainda permanece aqui nas suas raízes, esse sabe receber. Sabe demais. Porque a gente se sente constrangido. Você vai sendo tomar café, pelo amor de Deus, né? Inclusive, pessoal. Café é almoço, né? Aqui em Nova Olinda tem um turismo de base comunitária bem estabelecido, talvez nem seja de conhecimento de muitos de vocês, mas as pessoas se hospedam nas casas das pessoas. Sim. Então, eu lembro de alguma coisa disso, mas também é muito pouco divulgado. Isso é verdade. Isso precisa ser... De novo, falta um pouco do incentivo, né, do poder público, porque o poder público ele já tem um embasamento, né, uma qualidade de expressão mais direta. Né? Ela abrange maiores... a amplitude é maior. Porque quando fica somente com o indivíduo, tem as restrições, o medo,
né? Não existe uma triagem desse público, porque hoje está complexo. Hoje nós temos as outras plataformas de hospedagem que é super tranquilo. É Há verdade. 10 anos atrás, como é que eu vou me hospedar e ninguém me recebe? Né? Hoje a gente tem o Airbnb, que você pousa aqui com uma senha, você acessa, pronto, vai dormir. E essa característica, né, de facilidade para o nosso dia a dia, uma vez treinado, uma vez programas de capacitação, de orientação, né, para que o turista se sinta também confortável. Perfeito. Né? E isso é muito tranquilo na Europa, acho que a coisa é mais fácil, mas já é uma questão cultural. Tu não vai cometer erros, você não vai ter desvio de conduta. Né? E aqui não, como é que você vai abrir a porta? Ainda é um. Tanto é que é bem comparado à região, é pouco, né? Sim, sim. Mas existe essa hospitalidade, né, que é um produto, a gente acaba Sim, é um vendendo como um produto, produto, né? é um produto. Que é uma coisa muito difícil você. Pessoal, a capacidade que nós temos, né, de receber as pessoas, não de capacidade técnica, mas a questão da essência, né? Sim. Nós, por exemplo, fomos sábado agora para Quitaiús, né, em Lavras da Mangabeira, fomos visitar um trabalho lá, o Museu das Marrecas, talvez vocês nem conheçam, mas é um negócio fantástico. Tivemos lá uma oficina de confecção de bonecas de pano. Ah, que legal. O pessoal lá são remanescentes, né, são descendentes de povos originários, né, do Cariris. E estão construindo um museu lá, a coisa mais linda, feita de taipa de pilão. Impressionante. E eles estão, né, nesse processo aí. E o pessoal que foi com a gente, os amigos, né, fizeram essa oficina de confecção, botaram a mão na massa. Dentro desse contexto, já prepararam um almoço. Fava, com galinha caipira, macarrão, aquela comida, né, de sítio, um lugar bem ventilado. Isso assim, mais ou menos a uns 60 metros de um açude do Rosário. Então, ainda, junta esse cenário, uma receptividade extremamente calorosa. Ou seja, é o melhor do que o sertanejo consegue fazer. Essa E naturalidade. hoje eu digo que os projetos que... Né, eu olho muito Santana do Cariri, porque a capacidade que Santana tem de desenvolvimento é muito grande. E agora com a Benigna, as visitações é muita gente. Isso é verdade. Então, por um lado é maravilhoso, mas a gente precisa olhar agora a parte de infraestrutura receptiva, né? Que dá colapso, Perfeito. trava. Agora, quando se cria isso, ou seja, projetos que algumas cidades já têm, Minas tem, as cidades, muitas cidades do sul de Minas, você tem hospedagem que você chega na cidade e escolhe a casa para você ficar. Né? São programas que já foram desenvolvidos, já passou até no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Gente, é muito simples. E aí você cria uma fonte de renda sustentável, porque quem vai a primeira vez e o café da manhã foi simples e bem servido, mas aí a pessoa volta. Agora, o que falta, né, o que eu vejo, né, de novo, é o entusiasta, é aqueles que capacitam, que orientam, que dá as condições para que essa triagem seja feita, né, a cidade esteja preparada para receber o turista, não com resorts, que aí ou seja, montou uma infraestrutura gigante, já aí você tem o ticket alto, porque é a arrecadação, e sendo que a população, né, entendendo dos seus valores, pode muito bem fazer uma mini suíte e divulga. Hoje está fácil. Pega aqui, eu posso indicar. Ah, mas só quem vai ver é quem está aqui. Não, o alemão que conhece ou já ouviu falar, ele vem. Né? Hoje você vai para os grandes oásis, né, que é no Maranhão, por exemplo, tá absurdo o custo de hospedagem em Lençóis. Ou seja, o extrativismo foi perdendo a força para o desenvolvimento que chegou, e pesado. Só que perde um pouquinho da essência. Né? O trabalho que você faz é essência, é uma coisa que, se todos entenderem um pouquinho, amanhã vai estar desenvolvendo o teu trabalho de uma forma melhor. Isso é verdade. É um trabalho que
ao meu ver, né? Assim, a gente entende a importância, claro, Sim. a responsabilidade, né? Não. Não é a divulgar por divulgar, né? Eu sempre falo isso, que tudo precisa ter você falou bem, né? Essa capacidade receptiva, né? Sim. Por exemplo, se eu divulgo um lugar que não está preparado para receber turistas, eu posso trazer um grande problema para aquela Sim, localidade, né? sim. Então, digamos, se chega 2 ônibus com, sei lá, X pessoas em nesse local, por exemplo, um local pequeno que não tem capacidade de atender aquele pessoal, Não, criou um cria um problema. problema. É. Mas se já tem uma demanda, já tem uma população, uma turma grande vindo para cá, mas, por exemplo, precisa ter um mapeamento tecnológico, porque, por exemplo, a gente sabe que vem muitas pessoas para Juazeiro, né? Muitos romeiros. Mas se você fizer algumas perguntas, por exemplo, da onde são exatamente, quem são essas pessoas, o perfil dessas pessoas, né? Esse rastreamento para saber, para se organizar, né? Para Sim, sim, receber. sim. Por exemplo, se chegasse hoje, né? Vai começar a Romaria agora, né? Uma das maiores, né? E a das últimas do ano. Mas digamos que seja um período que não seja uma Romaria propriamente dita, a essa divulgação chega uma grande quantidade de pessoas para um local que não esteja preparado, Sim. né? Nós temos trabalhado, né? Até falando aqui para vocês, em um sistema, né? Um sistema, né? Agora tecnológico mesmo. É um grande projeto. Até conversei contigo, né? Uhum. Que é um sonho da gente implementar aqui na região. Nós estamos com mais três sócios, amigos, né? Também desenvolvedores, o pessoal da área de TI, o pessoal da área também é uma turma bem boa, mas que toparam o desafio mesmo sem muito recurso, né? Inicialmente. Mas esse mapeamento, transformar esse mapeamento todo em algo tecnológico que esteja acessível para o visitante. Sim. E a partir desse momento, quando tiver várias pessoas utilizando esse sistema, nós entendemos que nós teremos muitos dados, né, que nós podemos analisar. Então a gente percebeu que data tal, X, né, horário, ou está vendo uma grande movimentação de pessoas vindo de Pernambuco, cidade tal. Então há uma preferência por visitação no Horto e no Memorial, ou no Horto e na Basílica, mas eu percebi que naquele mês houve uma grande concentração ali na Igreja dos Salesianos. Estou dando exemplos. Ou seja, você tem um mapeamento desse comportamento, você se organiza. Não, mas isso é fundamental. Senão, o problema é que, de novo, aí a gente volta lá em empreender. Né? Quando a gente tem o sonho de abrir empresa, né, ou de empreender, a primeira coisa que a gente quer é abrir uma empresa. E aí é um sonho. E um sonho é rápido. Quando você menos espera, a empresa já está fluindo, ela já está em percurso. Só que algumas etapas, né, da formação da empresa, isso é normal, todo mundo esquece. Seja a parte contábil, a parte jurídica, sistêmico, né, planejamento estratégico. Óbvio que isso é importante. Só que é o que você está falando. Hoje, daqui a 10 anos, eu sempre falo que, né, na trajetória nós temos a capacidade de mudar em todo o percurso. Porém, a gente resume em décadas. Você só vê o resultado depois de 10 anos. Então, pode ser que daqui a 10 anos você tenha uma estrutura montada, né, de software, de aparato, né, de tudo que você já fez, já está mapeado, nasceu uma empresa. Tá, mas até lá você precisa sobreviver, você precisa implementar, né, o teu dia a dia e convencer, influenciar aquele que está do teu lado que o que você está fazendo vai dar certo. E nós, de novo, aí eu sempre falo, né, nós temos que voltar lá na base e incentivar os pequenininhos para que durante o percurso ele não se desmotive. E uma das formas é deixar essa essência, né? Você plantar, né, essa sementezinha em cada ponto que você vai. Porque cada ponto que você frequenta hoje é uma empresa. Né? Que muitas das vezes a pessoa, até o próprio dono do espaço, não tem noção do que é possível fazer. Né? E nós temos a capacidade de chegar lá, é possível fazer isso, é possível mapear isso aqui, cria essa estrutura, monta o café com leite. Né? O turista vai.
né? A gente sai de São Paulo e vai para o sul de Minas tomar um café colonial. Gente, café colonial, ótimo, tá bom, tem um monte de coisa, mas o que a gente se farda de café com leite e pão de queijo. E se paga caro para fazer isso. Sendo que mas quem está fazendo é o dono de uma fazenda de café, a pessoa já tem uma estrutura grande, né? Então ele já tem as 3 reservas. Aliás, 4. Uma é a reserva dele, a outra ele decide fazer o investimento, a outra ele mantém como um apoio e ele tem mais uma se der tudo errado, né? E nós não, a gente já começa com a faca e o queijo na mão ali, né? Ou você come ou se corta, vamos comer, né? Tudo ou nada, né? E a gente tem essa capacidade, né? Porque o trabalho que você faz é fantástico, né? Para quem quer empreender, colar do lado e falar onde a gente consegue desenvolver. Perfeito. E eu concordo com você. E assim, uma das coisas mais bonitas, né, que eu nesse tempo todo, né, é perceber que no começo a gente focava muito em lugares físicos, né? Sim. Chegou até a ser uma obsessão, assim, no sentido, né, positivo, assim, de mapear esses lugares. Mas depois a gente percebeu, mas o lugar por si só, aí tem que ter gente, né? E eu gosto muito, né, de relacionar. Começamos a conhecer pessoas. Nesse meio tempo, essas pessoas que, por exemplo, faz um café da manhã maravilhoso, mas até então, e até interessante, que algumas vezes que nós tínhamos grupos, né, que iam para esses lugares, eles vão, mas eu não sei cobrar, não. Eu cobro quanto para pagar por esse café da manhã? Eles cobram. Aí eu disse, aí eles, não, você pensa no valor que você, né, tal, e seja justo. Aí, tu acha que tal valor tá bom? Eu digo, não, tá muito pouco. Aí, e vez, muito provavelmente, essa pessoa daria ali um valor bem abaixo e eu sempre faria mais. Porque nas nossas andanças por aí... É um ticket médio diferente, você É conhece uma os coisa tickets, assim, né? absurda. Você, tipo, o café da manhã completo que eles serviam é mais barato do que um pão com café em São Paulo. Sim. Mas assim, para eles entenderem que, por exemplo, havia algo ali especial, né? E que pode ser agregado, que as pessoas vão poder fazer. E aí, uma vez nós começamos a também entrar nas áreas ali de Pernambuco, né? No Exu, porque totalmente ligado com a gente, né? Terra do Rei do Baião. Então, Sim, muitos sim. roteiros interessantíssimos. Maravilhoso, eu sinto muito aquela área dele lá ser tão... Bom demais. E fizemos muitas coisas lá. Teve um roteiro muito interessante, até fica a dica para vocês, que é a Rota dos Bordados. A Rota dos Bordados, né? Lá na Chapada da União, é uma comunidade, né, onde várias mulheres, crianças, né, e homens também, elas desenvolveram uma técnica daquele bordado. Tem um aro assim de madeira, né, que eles fazem, né, que eu esqueci agora o nome, mas você faz aquele bordado, desenha e a coisa mais linda do trabalho desenvolvido lá, um negócio fantástico. Fizeram até uma espécie de museu, memorial. Fomos visitar. Isso, em uma ocasião que nós tínhamos ido, ela comentou no Instagram, venha visitar a nossa rota. E eu nunca ouvi falar nessa rota. Fomos visitar, prepararam um café da manhã sensacional. Até galinha caipira tinha nesse café da manhã, já. Eu tenho um problema com galinha caipira. Eu vou a qualquer lugar, eu vou atrás. Pensei que você não gosta. Adoro. E eu digo, o café da manhã é maravilhoso. Fizemos uma espécie de oficina, o pessoal começou a aprender ali como é que fazia aqueles, né, a parte básica. Um pessoal fantástico, inclusive até abraço para todo mundo ali. O pessoal da Chapada da União, com uma beleza fantástica, olhando assim de frente para a Chapada do Araripe. Um roteiro maravilhoso. Como também a Rota dos Couros, né, que tem lá dos mestres do couro lá em Pernambuco. O seu Tonho dos Couros, que faz um trabalho. Meu Deus, essa foto que, né, inicialmente aí que eu tô com um gibão de couro é dele, ele que faz. É uma coisa assim fora do normal dentro desses roteiros. E é claro, você encontra, né, uma rota, né, do Gonzagão, que é que todo mundo precisa conhecer, né, a história, né, tudo que está em volta desse maior de todos, né, o maior músico de todos, pelo menos pra gente nordestino, pra mim com certeza é o maior de todos. Uma grande referência. Né? E você começa a agregar esses cenários. Você fala, eu consigo conhecer esses lugares em uma manhã, pessoal, em um dia, saindo aqui no domingo. Então, aprender mais sobre o meu lugar, aprender um pouco mais.
conhecer pessoas que estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos, se são artesãos, são músicos, né? São artistas, né? São pessoas que têm muito talento, né? Para coisa. A gente, nós, acho que o nosso celeiro, né, cultural de artesãos que a gente tem, Expedito Celeiro, tem aqui na Batateira, que eu acho que é o É o André Cardoso. André Cardoso, André, se estiver nos assistindo, um grande abraço. André é um Eu estive com a live com ele também, um cara show de bola. Show de bola. O trabalho muito dele bom, é maravilhoso. Então, e isso a gente precisa, de fato, trazer por presente e divulgar de uma forma mais precisa. Mas essa forma precisa a gente joga aqui na rede, tá tudo bem. Não, a gente tem que trazer o jovem para entender, de fato, quem é o Expedito Celeiro, né? Quem é o André, como que começou, porque cada um tem sua história. Verdade. E são os desbravadores que ainda continuam firmes, né? Na sua profissão, no seu propósito. Né? O Expedito, o grupo, né? Acho que acabou ganhando um incentivo, tem um incentivo, né? Foi em função da visibilidade também, Perfeito. Né? Que isso é importante. Mas ele carrega a nossa história, né? Ou seja, você está em alguns eventos em São Paulo, tem lá a sandalinha do Expedito Celeiro, que é um trabalho que... Quem são os próximos? Ele tem uma frase muito legal que a gente usa muito, ele fala assim que uma vez cogitaram dele ir morar fora, né? Ele disse, não, mas quem quiser me ver, venha para Nova Olinda, Sim. porque vão aqui, vão se alimentar, vão fazer... Ou seja, e vem muita gente atrás dele. Sim, Ou seja, é um pensamento bem diferente, né? Tipo, atrair pessoas para desenvolver a minha localidade, né? E de fato, inúmeras pessoas passam em Nova Olinda para conhecê-lo. E tem, eu acho que essa parte cultural nossa de referência, ela precisa ser difundida e tem que estar fácil. O problema é que não está se transferindo isso para a base. A minha preocupação é isso. Você vai hoje em alguma escola, dependendo da faixa etária de alunos, se você perguntar quem é Expedito Celeiro, ninguém conhece. E isso não é normal. Mas não é que é um erro, sim, mas não está sendo instruído. Eu não estou recebendo essa informação e a busca, né, é muito pouca, não tenho esse interesse, porque não se desperta interesse em programas, né, de trabalho, em programas. Está se perdendo um pouquinho, está se perdendo isso, Perfeito. Em função das facilidades. Porque o fácil que você faz, né, é quando a gente vê a foto, o ponto turístico. Ali foi fácil, mas sair de casa, se preparar, se deslocar, Nossa, né, fazer aquele desenho não é fácil. Me conta, você tem algum momento que te marcou nesse período todo, onde você fala, não saí de casa hoje bem, eu vou para cumprir, porque a gente tem um dia que a gente sai de casa meio azedo, né? O que te marcou nessa trajetória? Olha, a gente a gente tem muita alegria em fazer o que a gente faz, né? Mas assim, obviamente a gente pode dizer para vocês que são coisas fáceis, porque a gente trabalha a semana e normalmente são final de semana que a gente usa, né? Sim. Então, muitas vezes a gente já andou muito de moto, porque alguns roteiros, né, a moto facilita muito. Então, para vocês terem uma noção, a nossa moto já está com 250 mil rodados. Eita, rodou bem. Então, assim, e aí começamos a fazer o carro porque começamos a ir para mais longe, então ficou muito cansativo, né? Então, teve vários roteiros que a gente fez de moto, por exemplo, que a gente saiu 3 da manhã de Juazeiro e chegamos 4, 5 da tarde, em um domingo. E assim, começamos a cansar demais, porque a moto, né, paixão. E na volta, a gente sai no friozinho, né? Mas na volta é no solzão. Solzão quente. Então, teve várias vezes que a gente chegou, meu Deus, tomara que todo esse esforço um dia seja recompensado, né? Eu não falei em questão financeira, mas a questão nem de reconhecimento por parte de órgão, alguma coisa assim. Mas seja recompensado no sentido de que engrene de uma forma que a região ganhe com isso, tudo mais. E claro, também transforme em dinheiro, né? Não pode ser. Tá fazendo. Mas assim, sempre, de novo, quando a gente percebe, né, que de alguma forma alguém quando, por exemplo, algum desses artesãos, dessas casas de farinha, desses que a gente visita, né,
recebe pessoas porque viu um vídeo nosso, isso é uma coisa muito gratificante. Sim, sim. E muitas vezes eles nos agradecem muito, sabe? Principalmente essa geração passada, né? Que isso é muito grata, né? Sim. Então, muito obrigado lá pela divulgação que você fez pra gente, ou porque você veio aqui, filmou, fez um trabalho aqui de... E aí, por meio de você, veio outra pessoa, veio conhecer, me comprou aqui uma coisa, né? É algo que eu valorizo muito. Então, por mais difícil que seja, e claro, a gente vai investindo, né? Já teve passeios que a gente fez que deu um prejuízo grande. A gente também fez um passeio para uma localidade que nosso carro deu problema, porque era muito chão de chão. Aí na volta, né? Já era noite, muita água, né? Muita lama e cerca de um lado, cerca do outro, não tínhamos o que fazer, nós arriscamos. Foi esse prejuízo de mais de 5 mil reais num passeio. Já teve problema da moto, deu problema. Já teve casos que o nosso drone, né? Foi embora. Então, assim, e tudo é investimento, tudo é muito caro. Tudo é muito. Sim. Não é fácil, né? É tudo muito caro, né? Vocês estão aqui com uma equipe maravilhosa, com equipamentos, né? Que vocês sabem o valor das coisas, a gente investe na medida do nosso... para trazer qualidade, né? Sim, porque sim, também chega uma hora que você não quer mais fazer aquela coisa... então vamos comprar um drone, Amazon, né? Vamos comprar um bom, vamos comprar uma câmera melhor, ou então um celular melhor. Porque você quer sair um pouco daquela parte mais amadora e quer ficar um pouco mais... um ar profissional, né? Pelo menos para atrair. E aí, claro, a gente busca parceiros, né? Também a gente faz trabalhos, né, de divulgação, né, filmagens de divulgação para estabelecimentos especialmente voltados para o turismo, é uma coisa que a gente gosta muito. Sim. Pousada, chalé. Então, já teve esses prejuízos em algum desses passeios, mas faz parte, né? É uma coisa da vida mesmo e quem está na estrada, né? Uma hora o carro vai dar problema mesmo. Como se diz, empreender, né, independente de que posição você esteja, é igual cozinhar. Né? Cozinhar é uma arte. Né? Ali você tem que amar o que faz. Eu gosto. E eu acho que quando você transfere isso, eu sou um bom SG, eu sou um bom ajudante de cozinha. Eu gosto de cozinhar bastante. Só sei lavar e isso é importante, faz parte do processo, faz parte do desenvolvimento, né? Porque é o aprendizado. Imagina você desenvolver tudo isso e não ter nenhum percalço na trajetória, né? Então, e além de tudo isso, qual que é você tem uma parte muito boa que a gente agradece, a sociedade agradece, mas o que você desenvolve como profissional, além dessa área de expor os nossos pontos turísticos? Qual que é a sua profissão? O que você faz para olhar esse cenário diferente, né? Porque tira de um cantinho para colocar no outro, né? Isso é verdade. Bom, minha formação acadêmica é administração de empresas, né? Toda a minha área. Apesar de que todo mundo que olha para o meu Instagram, sempre a última coisa que vai pensar talvez seja isso. Normal. Minha área sempre foi, trabalhei muito tempo em algumas empresas. Sim. A mais recente agora foi trabalhando prestando serviço para fora do Brasil, numa empresa de brasileiros que atua nos Estados Unidos, instalando piso cerâmico. E eu juntamente com um amigo meu, a gente fazia a parte administrativa disso, né? Dos sistemas, né? Sim. Acompanhando essas obras, já que eles têm a parte manual, mas a parte de administração mesmo, planilhas, sistemas, financeiro. Fazer o administrativo. Isso, né? tudo de home office. E aí, recentemente eu resolvi seguir carreira, né, solo, né? Para tocar nossos projetos, né, assim, na parte... não só do turismo, porque na verdade a gente não vive do turismo, né? Sim. Apesar de eu gostar muito e sou extremamente apaixonado por essa área, minha esposa, né, tem servidora pública, né? E eu na parte da administração. Sim. A gente trabalha de home office e nas horas vagas que nós temos, graças a Deus temos construído algumas horas livres para nós desbravarmos essa região. E também fazemos muito trabalhos, né, de divulgação, parcerias, fazemos muito essa parte aí de vídeos, imagens aéreas, né? Sim, institucionais também fazemos bastante. Tempo atrás eu tinha uma empresa de filmagens, né, de casamentos, né, e eventos. Sim. Mas na pandemia ficou muito difícil, então eu resolvi
usar toda a parte de conhecimento para migrar realmente para o turismo, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, mas gosto de estudar bastante, né? A gente lê muito, a gente compra muito livro da região. Lá em casa, sempre que a gente está em oportunidade que a gente viajando, a gente compra sempre muitos livros. Estuda bastante sobre a nossa região para aprofundar os conhecimentos. Né? A nossa região, eu digo que a região do Cariri aqui é um celeiro de prosperidade, eu sempre olho isso. A cidade de Juazeiro do Norte crescendo, o setor, né, de construção civil a todo vapor. Aonde você vai, você tem uma reforma aqui. Verdade. Então, essas 3 cidades, ela é muito próspera. Então, acho que qualquer atividade, né, que se desenvolva, né, seja na área cultural, em qualquer área específica, né, o polo, né, de concentração de negócios, né, aqui é um celeiro. Tem muita coisa que dá para se desenvolver aqui. Tem sim, tem muito campo. Tem muito campo. Meus amigos, nós estamos num bate-papo que eu acho que a gente vai continuar ele, principalmente para você que quer conhecer o nosso sul do estado do Ceará. Eu convido a você a nos acompanhar, né, a nos seguir. Dá uma olhada no Instagram desse menino aqui que conhece muitos pontos turísticos aqui da nossa região. E esse bate-papo é uma forma de trazer para vocês, né, um algo a mais, né, algo que nos norteia, principalmente para quem não é da região do sul do estado do Ceará, para quem não conhece o nosso Nordeste. Nosso Nordeste é maravilhoso, nós temos praias lindas, né, um turismo que você pode escolher, né, para onde você quer ir. Mas nós temos uma região aqui que é uma região maravilhosa, que nós estamos ao pé da Chapada do Araripe, e uma cidade, a gente está dentro de um grande vale, são 3 cidades, que é o Crato, Juazeiro e Barbalha, mais que é conhecido como Crajubá. E óbvio, a gente tem uma infraestrutura que ainda está no começo. E são pessoas como o Wanderson que traz o seu conhecimento, que faz o seu trabalho voluntário e de dedicação em elevar o status da nossa região. Então esse é um trabalho que, assim como os grandes empresários que se desenvolvem, chegam aqui e se instalam, também tem o seu papel fundamental, que é levar o desenvolvimento da nossa região. Mas o trabalho que o Wanderson faz, ele e a esposa, nessa caminhada, né, de pontos que nem o residente da cidade conhece. Ele vai lá e aponta, divulga, e faz os seus comentários e, óbvio, né, com cautela, né, eleva, né, o entusiasmo, né, desse morador, né, desses pontos turísticos, que são milhares, né, e todos abençoados pelo Padim Cícero. Então nós temos uma equipe que está aqui nos bastidores cuidando de tudo isso. Não é fácil fazer tudo isso, gente. Dá um trabalho danado. Tá o Carlos, o Lucas, a Ruth, o Fernando está lá fora assistindo a gente. Tem a Nara também. Então é uma equipe que está fazendo um trabalho de dedicação, trabalho de doação de conhecimento e, óbvio, né, a prosperidade dos negócios, seja ele aonde for, é um trabalho em conjunto. E o que o Wanderson faz aqui com o trabalho dele, divulgando a nossa região e contando essas histórias gostosas de se ouvir, é o que nos norteiam, né, para aquilo que a gente quer e conhecer a nossa região. Wanderson, eu fiquei muito feliz. Primeiro, esse já é o nosso segundo bate-papo. Isso é verdade. Eu acho que agora nós temos outro bate-papo que é também importante, né, voltado a empreender e as nossas ideias do que a gente pode melhorar nessa nossa caminhada. Eu gosto disso. Eu quero te agradecer e dizer que foi uma honra tê-lo por aqui. Você transita pelas minhas raízes, pelas nossas raízes, e tornando-as evidente para quem não conhece. E principalmente para aqueles que têm até a dúvida, né? Mas será que dá para fazer? Não, dá sim. Foi uma honra tê-lo por aqui, foi um bate-papo incrível. Vamos ter mais, né? Talvez com mais evidência de novidades aí, de grandes projetos, né? Acho que temos bastante coisa. Obrigado pela tua participação. Aquela câmera é
toda sua para você deixar os seus comentários para os seus seguidores. E a casa está sempre portas abertas para você. Maravilha, Geraldo, muito obrigado. Queria agradecer imensamente, né, a toda a equipe, o seu convite, né? E é uma alegria poder falar sobre a nossa região, falar sobre o Cariri. É uma alegria poder ter essa oportunidade, né, de expressar, né, as nossas experiências vividas, né, nesses anos, né? Então, para nós é uma alegria muito grande. Queria agradecer imensamente a todo mundo, né, da equipe que nos recebeu tão bem. Agradecer primeiramente a minha esposa, né, que está sempre comigo, e sem ela jamais nada do que foi feito teria sido feito. Então, primeiro agradecimento é para minha esposa, né, que está em todos os processos, em toda a parte, né, aí de organização e bastidores. Então, e agradecer, muito obrigado, fico muito feliz, né, e sempre estarei aí aberto a receber novos convites. Espero que, e se você tem alguma dúvida, quiser perguntar no nosso Instagram, alguma dúvida sobre algum local específico, se eu puder ajudar com relação a localização, como chegar, o que fazer naquela localidade. Também você que precisa de algum material, né, imagens, né, da região, se você é da parte de ensino, né, faculdade, tese de mestrado, tese de doutorado, nós temos um acervo fotográfico muito grande. Então, nós poderemos sim te ajudar com isso. E nos colocamos à disposição aí. Nossos perfis Documentando o Cariri em todas as redes. Pode nos procurar. Estamos à disposição para ajudar. Que bom. Obrigado. Mas muito grato pelo teu carinho, a oportunidade de estar sentado aqui contigo. E a gente deixar a mensagem ao nosso telespectador que está do outro lado aí da telinha, né, aproveitando, né, se abastecendo de informação. E é isso, meus amigos. Não deixe de nos seguir. Vai lá no canal do CEOcast. Clique no sininho, se inscreva no canal. É muito importante essa ação, porque na medida que a gente comece a ter as nossas imagens, né, mais divulgadas, é por causa da sua intenção em ir lá se inscrever no canal. Então, vai lá, clica no canal, se inscreva, deixa o seu like, curtam. Vá na bio do CEOcast, deixe lá os seus comentários, o que você precisar de informação. A gente vai ter uma equipe esperando você para te abastecer do que você precisar de informação. E nós estamos nos estúdios do Business Cariri. Você que quer divulgar o seu trabalho, quer ter o seu podcast, já pensou nisso? O espaço tem aqui. Tem uma equipe, produção, prontinho para te ajudar. Então, muitíssimo obrigado pela audiência e até o próximo episódio.